Os tempos de hoje, ele tem se tornado tempos difíceis, porque ao mesmo tempo que nós temos uma facilidade, isso também acaba que, ao mesmo tempo que contribui, ele prejudica, porque nós estamos vivendo no tempo da facilidade, em que as coisas se tornaram fáceis por um lado, em questão de tecnologia, e difíceis por outro lado, porque se tornou muito fácil o acesso às coisas, o acesso aos prazeres que o mundo oferece. E isso tem dificultado muito dentro do lar, da família, em questão de educação e criação dos filhos. Nós, mulheres, temos que ter muita sabedoria para poder administrar o nosso lar, a nossa família. Nós, mulheres, nós somos, quando a palavra de Deus fala sobre submissão, ele fala sobre aceitação, nós somos o alicerce de um lar. O marido, ele é o telhado, ele é o que provê e protege, ele é o telhado, ele é as paredes. Os filhos, ele é a parte interna desse lar, né? Ele é tudo a parte interior que envolve esse lar. Os filhos, eles nos trazem alegria, mas também eles podem nos trazer tristeza. Por quê? Porque assim, o inimigo, ele quer destruir as famílias. O inimigo, ele não quer ver a família estruturada. Então, para destruir essa família, ele muitas vezes atinge o esposo ou ele atinge os filhos. Ele influencia na vida desses filhos e ele procura a fraqueza. Onde que está a fraqueza desses filhos? Hoje em dia, o inimigo ataca muito a parte da adolescência. Então, ele usa a fraqueza desse adolescente para poder desestruturar essa família. Por quê? Porque ali a mãe, se ela não tiver uma base, um alicerce, uma estrutura forte e firme para ter um jogo de cintura e levar toda esse contexto em si, que é o lar, ele vai acabar desmoronando. Porque se o alicerce, ele não está estruturado, ele não está firme, ele abala todo o restante. Então, nós mulheres temos que ter sabedoria, procurar buscar a Deus, viver nos pés do Senhor, jejum, oração, porque nós é que vamos levar a nossa família para Deus. É através dos nossos bons frutos, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, né? O nosso bom testemunho. Isso vai refletir nos nossos filhos, no nosso esposo. Então, somos nós que temos que dar o primeiro passo e trazer esse filho, essa família, esse esposo para perto de Deus. Então, é através, nós temos que ter uma ação para que Deus possa se mover, se reagir a nosso favor. E nós temos que estar aos pés do Senhor, buscando, orando, jejuando e nos revestindo da armadura de Deus, nos fortalecendo cada vez mais. Efésios 6, versículo 11, 12. A palavra de Deus diz que não lutamos contra homens de carne e ossos, lutamos contra dominadores, principados, potestades, espíritos maus que habitam nas regiões celestes. Então, quando você vê uma pessoa pendendo para o caminho do mal, uma pessoa rebelde, né, fazendo tudo que o mundo oferece, tudo e mais um pouco, essa pessoa ela está dominada, ela está sendo influenciada por espíritos malignos. E ela precisa que alguém nessa família ou alguém à volta dela se levante para que possa repreender e através dessa pessoa, que seja uma mãe ou um pai, um irmão, alguém da família, né, um amigo próximo, para estar aos pés de Cristo e repreendendo esse mal da vida dessa pessoa.
porque as coisas têm se tornado cada vez mais difíceis. E quando você tem olhos espirituais, quando você busca a Deus, Deus abre a tua visão espiritual e você começa a enxergar as coisas da forma espiritual. Porque muitas vezes a gente acha que são rebeldia de adolescente, uma rebeldia, um nervoso, uma raiva de repente do esposo, e não, porque o mal ele está aí. Nós estamos vivendo aqui nesse mundo real, mas o mundo espiritual ele está à nossa volta, ele existe e é muito real. Eu vi o mundo espiritual. Eu sei que o mundo espiritual existe e ele é muito forte. O fato de eu estar aqui hoje falando para vocês tudo isso são coisas que eu vivi. Então, assim, Deus, ele abriu a minha visão de uma forma que eu enxergo as coisas. Eu consigo enxergar o mundo espiritual. E quando eu vejo alguém passando por algum problema, alguma dificuldade, eu já falo, gente, ora, jejum e oração. Porque o mundo espiritual, ele é tão real, e muitas vezes as pessoas, eles não querem enxergar essas coisas. Porque eu sei que não é fácil. Hoje, para mim estar aqui falando para vocês, falando sobre Satanás influenciando a vida de alguém, gente, não é fácil. Eu tinha medo antigamente até de falar no nome de Satanás, do diabo. Eu não queria nem tocar, porque eu tinha um medo de falar, sabe? Mas o Senhor falou para mim, eu te levantei, eu te dei autoridade e você tem poder para repreender o inimigo em meu nome, no nome de Jesus. Então o Senhor me fortaleceu, o Senhor me levantou e eu consigo enfrentar o inimigo. Eu tinha medo de repreender, porque, nossa, imagina, eu tô falando que alguém tá possuído, alguém tá tomado pelo inimigo. Então, tipo assim, eu não posso falar isso. Eu posso falar isso sim. Hoje eu sei que eu posso, porque o Senhor me mostrou e o Senhor já me fez enxergar o mundo espiritual, que o mundo material, ele é movido através do mundo espiritual, sim. Porque quando nós tomamos uma ação, uma atitude, quando a gente age, o mundo espiritual reage. E o inimigo, quando ele entra na vida de alguém, é porque ele sabe que essa pessoa, ela tem um potencial muito grande no mundo espiritual. Então, quando Deus, ele entra em ação a teu favor, o inimigo, ele já começa a se mover. Ele se levanta com toda a força para tentar te impedir, porque sabe que Deus, ele vai te dar potencial para você movimentar o mundo material, trazendo vidas para Deus, que você vai ser um instrumento, um vaso usado pelas mãos do Senhor. Então o inimigo, ele se levanta de toda forma, usando alguém da tua família, alguém próximo de você, para te prejudicar, para te desestruturar, para que você não alcance vidas para ele, para o Senhor. Então, mas Deus é contigo. E o poder de Deus é maior do que o poder do inimigo. A mão de Deus é maior do que o inimigo. Então não tenha medo, porque Deus, quando ele nos levanta, ele nos dá espírito de ousadia e não de temor. Gente, hoje, para mim estar aqui falando com vocês, eu passei por muitas dificuldades. Não foi fácil e não está sendo. Mas graças a Deus, a presença de Deus é tão forte na minha vida. O Senhor é comigo. E hoje eu estou aqui para falar para vocês e para levar esta mensagem para vocês. Prestem atenção, procure se aproximar mais de Deus, porque os tempos estão findando. O relógio do Senhor é grande,
é gigante, mas as horas são curtas. As horas estão passando, está chegando. Logo chegará, o relógio marcará meia-noite. Então corra para os pés do Senhor. Enquanto há tempo, levantem-se. Acorda, você que dorme. Acorda. Porque é chegada a hora, é tempo de se levantar, é tempo de agir. O inimigo, ele está vindo com tudo, porque ele sabe que a hora dele está chegando. Então você, mulher, levante-se, vá à luta. Nós somos guerreiras de Deus. E soldado, ele não pode dormir em meio de uma guerra. Nós temos que estar atentas, nós temos que estar em alerta.